O meu propósito e o meu querer está unido à tua verdade acerca das atividades de nossas vidas. Como pastor, o qual o Senhor me elevou para ser, tendo cuidado para que eu possa um dia apresentá-lo diante do Senhor, esta igreja santa, imaculada, sem ruga. Mas eu não posso fazer por mim mesmo, pois eu não tenho a menor possibilidade. Mas há sim uma grande possibilidade, se o Senhor assim fizer, estiver conosco, dando a graça, meu Pai, para que a gente possa realizar esse trabalho. Todas as pessoas que estão aqui, Senhor, ouviram o convite. Cabe agora, meu Deus, ter uma atenção ao que vai acontecer aqui, pois nós não lidamos com coisas visíveis, nós lidamos com o invisível, e só temos a fé, e que é suficiente, a fé em Jesus Cristo, para que a gente possa, meu Deus, estar preparado para esse confronto de realidade tão oposta. Uma força maligna, com estratégia, com equipamentos, meu Senhor, de forma que tenta combater a cada um de nós. E se não tivermos a direção, a unção do Senhor, se não tivermos a credibilidade que o Senhor nos dá, se nós não assim não acolher em nós seremos vencidos e vivemos enganosamente, como diz a Bíblia. E eu não quero isso, meu Deus, para nenhuma dessas pessoas. Eu quero para eles o Senhor na vida deles, para que possa assim vencer e vencer por Cristo Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Façamos um louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor. Aleluia. Absoluto. Tudo que existe acontece, sabe muito bem. Tu és tremendo, aleluia, e apesar desta glórias que tem, tu te importa comigo também. Esse amor não? Tu és tremendo, aleluia. Mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabe muito bem. Tu és tremendo, aleluia. E apesar da glória que tem, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a ti. Tu és tremendo, Espírito Santo de Deus.
Estamos aqui nessa dispensação, nesta graça, buscando o firmar nela, meu Deus, crendo nas observâncias da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, toma conta desse trabalho de nossas vidas e de tudo o que vai ser feito aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, por favor, abra sua Bíblia rapidamente em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Enquanto Efésios capítulo 4, em seguida eu direi os versículos, mas antes de eu dizer o versículo, eu quero fazer um comentário. Um comentário da razão, da preocupação como pastor, da vida de cada um de vocês espiritualmente. Veja bem, nós anunciamos esse trabalho, nós explicamos qual era a razão dele, a finalidade, mas veja bem o que aconteceu depois de marcar essa reunião, esse trabalho. Preste atenção, para você entender por que é que eu me preocupo. Muitas das vezes eu pergunto assim: vocês estão me ouvindo bem? Aí diz: estamos. Se responde. E eu acredito que com a potência desse som dê para ouvir bem. Mas veja o que aconteceu. Hoje, pessoas perguntaram: o Senhor está mudando os dias de culto? Pessoa que está no culto, que ouviu eu falar a situação da intenção do trabalho, me perguntou: o Senhor vai mudar o culto? Para você ver que mesmo a pessoa estando no culto, ele não está atento ao que está acontecendo no culto. É isso que eu percebo em vocês. Outros perguntaram: é 6 horas? Eu disse: não, 6:50, se possível, se chegar. Outros perguntaram: é 6:30? É 6:30? Outros perguntaram: é apenas uma reunião de oração, um ciclo de oração? Agora veja bem, porque a minha preocupação, porque a palavra diz que se você ouve e não entende, o diabo vem e rouba. E quando eu digo que o diabo está roubando a sua bênção, muitos de vocês nem gostam. Porque assim como a marcação de um trabalho dentro desse horário, as pessoas não têm a certeza do que eu disse, assim também em relação ao ensino da palavra. Não sabe o que é que foi dito, não entende a explicação que foi dita. Aleluia. Não compreende. Por quê? Porque o diabo está operando. E nós não aceitamos Jesus para permitir isso em nossas vidas, irmão. O que acontece é que a nossa fé nos leva a uma condição religiosa que não acredita que o diabo existe, que ele é inimigo nosso, que ele cria várias situações para atrapalhar você, que você está sendo conduzido para o outro lado e não percebe. Você imagina que é apenas por coincidência. Não é não. Nós vivemos um mundo espiritual, onde a batalha é espiritual. Paulo diz isso: irmão, a nossa batalha não é sangue e carne, é contra principado, potestade. Por acaso vocês já encontraram um principado, uma potestade do inferno por aí? Visivelmente não, mas eles estão por aí.
Os principados, eles são os responsáveis de atrapalhar você, de convencer você, de pôr em empecilho você para divulgar o nome de Jesus, o trabalho de uma igreja. Eles são os responsáveis, os principados. É por isso que você tem vergonha de falar de Jesus. Eu não sei fazer, eu não estou capacitado. Não é nada disso não, é uma operação demoníaca por trás. E a nossa intenção é de fazer um povo liberto, um povo que tem a liberdade de dizer: não, as minhas condições é essa, eu só posso fazer isso, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. Você fica conscientizado. Então, por essa razão, eu tenho essa preocupação. E nós vamos ler um versículo aqui de Paulo escrevendo nos Efésios capítulo 4. Nós vamos ler no 22, 4 e 22. Que o texto é do 17 ao 32, mas eu quero ler apenas o versículo-chave dessa aqui. 22. Que, quanto ao tratado passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e em santidade. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele nesses curtos versículos, ele nos adverte, nos exorta sobre as atividades de nossa vida. As atividades de nossa vida. E ele fala que a nossa vida requer mudanças. E a principal mudança, o principal ponto de mudança do cristão é a renovação do espírito. É a renovação da mente. Porque é pela mente que cria-se o pensamento. É pela mente que se cria as convicções. É pela mente que você crê no engano como uma verdade. Então Paulo, ele está falando dessa mudança do espírito na mente, do pensamento, para que haja essa mudança desse homem, esse homem velho que se corrompe. E nós não mudamos nada do nosso homem velho se não mudar o pensamento para o homem novo. E muitos dos cristãos não se consideram um homem novo. Muitos cristãos se consideram a mesma pessoa. Ele não entende que agora ele é receptor de Deus, de poder, de virtude, de unção, de graça, e especialmente receptor do Espírito Santo. Mas o que deforma esse homem, que deveria ser um homem reformado na mentalidade, a gente percebe pela linguagem. A fala dele é que identifica que ele continua sendo o meu eu velho. E as Escrituras diz que assim pensai, assim o é.
Então, o nosso pensamento está ligado na construção do meu futuro. O Evangelho não é pensamento positivo. No Evangelho é prática de uma fé que faz você crer nas promessas de Deus, em Deus, naquilo que Ele promete, naquilo que Ele é capaz de fazer por você. Aleluia. Então é preciso a gente libertar-se dessa criatura velha, dessas práticas velhas. Muitas pessoas amanhecem o dia ligado com o mundo, interagindo e se informando com o mundo. Eu já contei uma vez aqui a vocês que eu estava na casa de um irmão em uma certa cidade, e 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, ele abriu o celular, uma página social, e mostrou uma pessoa conhecida da gente morta de um tiro de uma 12 na cabeça. 5 e pouco da manhã, mal amanheceu o dia. Ele já estava interagido com o acontecimento do mundo. E quando veio me mostrar, eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, isso não me interessa. Isso foi um acontecimento lá de quem é do mundo. Quem é do mundo não me interessa. Então, esse homem que agora é recriado por Deus, que Paulo está falando, esse homem que agora ele é recriado em verdade, em justiça e santidade, essa pessoa é nós. Mas nós não somos criados, nós não vivemos essa criação de Deus em nós. Justiça, santidade. Se eu não viver isso, aqui está escrito que é nós. Mas se eu não viver, não é eu, é o meu homem velho. Aleluia. É por isso, irmão, que a vida se torna difícil, porque o pensamento de muitos é: o que está acontecendo é a causa de eu estar vivendo isso. O que está acontecendo, aquele problema, eu estou vivendo isso por causa daquele problema. É a sua mentalidade de homem velho que pensa assim. Porque problema sempre existiu e sempre existirá. Hoje eu conversando com a irmã, ela disse uma coisa que eu me obriguei a falar uma palavra para ela. Ela disse que eu estava assim, não, é porque a minha pressão alteou. Ela disse: pastor, quem está na graça é só bênção. Eu disse: não pense dessa forma, que não é assim. Por isso você já se desviou uma vez, porque você não aguentou a pressão. Você se desviou uma vez porque não aguentou a pressão. E você não estava na graça? Quando você se reconciliou por meio da palavra que eu preguei do canal, você se reconciliou, as coisas começaram a viver bem entre sua casa e sua família. E hoje, que você recebeu ordem para não ouvir mais a gente, não dar mais, que eu entendo que o pastor mandou ele, bem, tá bom. Mas hoje, como é que está aí, olha? Como é que anda aí as coisas? Então, o homem recriado em Deus, com a mente renovada, ele vai olhar para a situação que está em volta dele, sabendo que é possível mudar aquilo. Quando a mente é velha, diz assim: agora não tem jeito não. Agora não tem jeito não. Não vai ter jeito agora não. Irmão, o mundo está pior. O mundo não
está de pior a pior. O mundo é mundo com suas consequências, seus acontecimentos. De pior está o cristão que foi chamado para viver as virtudes de Deus, viver uma comunhão em Cristo Jesus, e não vive. Aí está pior. Ele retrocedeu, foi chamado, mas não está vivendo. Ele está pior, o mundo não. O mundo está como é desde o princípio. Um mundo gerenciado pelo maligno. Então, o que Paulo está falando, irmão, agora não é necessário nós acompanhar a multidão. Não precisa nós acompanhar essa multidão, o pensamento dessa ruma de gente que pensa assim. Nós agora temos outra maneira para pensar. Deus vai nos ajudar, o que Paulo está dizendo. Essa nova criatura que está sendo formada é Deus ajudando na formação. E essa ajuda que Ele está dando é muito poderosa. Agora eu vou aceitar isso, vou viver isso. Por isso, irmão, como pastor, eu me preocupo. Veja bem, anunciado, alguém ouviu na mensagem pela internet e não sabe o que é que ia ser feito. Onde estava o pensamento da pessoa uma hora dessa? Distraído com alguma coisa. E assim como está distraído para um anúncio simples de um culto, pode estar distraído na hora que Deus está falando para resolucionar o seu problema. Ele pode, naquela hora, você estar distraído e você perder a bênção. Pastor, e como é que isso vai resolver? Nós vamos orar. E a oração resolve? A oração afasta. A oração tem o poder de afastar. Resolver, quem resolve é Jesus. E Jesus só vai resolver quando você estiver com a mente ligada à mente dele. Quando o seu pensamento estiver com o pensamento dele. Aí ele resolve. É por isso que Jesus disse: se conhecer a verdade vai libertar. Se você conhecer a verdade, vai libertar, vai lhe afastar. Mas só o Filho de Deus fará a libertação verdadeiramente para você ficar livre. Nós vamos orar, nós vamos afastar o mal, nós vamos afastar as forças na nossa oração. Aí requer agora eu me levantar para querer fazer aquilo que Deus está me ordenando, me orientando. Porém, tem algo mais. Você com suas forças, você não vai conseguir. Então, pastor, nesse caso, eu estou perdido, né? Não, está perdido não. Os que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. O que nós temos que fazer agora é pedir ao Espírito Santo para guiar a gente, ajudar nessa recuperação para a nossa vida, ajudar na força espiritual. Pastor, e como é que ele vai fazer? Ele vai dar uma vitamina na veia, uma coisa para o erguer? Não. Ele vai estar do seu lado, advertindo você quando estiver fazendo uma coisa que não é para fazer. Ele está fazendo você lembrar. Você está fazendo perto de mim, perto dos outros, fazendo, e muitas das vezes, antes de você terminar o que está fazendo, o Espírito Santo está dizendo: para, não é por aí não. Isso já aconteceu na sua vida e na minha vida e na vida de muitos cristãos. Mas você começou a história, aí quer terminar desobedecendo, aí não muda.
Ele está dizendo, não é para acompanhar o pensamento, Deus vai ajudar. Deus vai ajudar você. Então, irmãos, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração no processo de libertação, para libertar. E depois, irmãos, esse processo de libertação, ele acontece em nós, quando nós reconhecemos. Você acredita, irmão, que tem gente que imagina que não erra, que não faz nada errado? Eu não peco. Irmão, está contradizendo Deus, dizendo, se você disser que não peca, é mentiroso. Você está mentindo. Eu mesmo minto não. Ora, você está mentindo. Aleluia. Então nós vamos orar, receber essa limpeza na casa, empurrar esse espírito que faz com que a gente seja convencido a acompanhar o pensamento dos outros, ficar ligado com as coisas do mundo. Vai ser liberto. Aí a partir de agora, você fecha a portinha da casa. Fecha ela limpinha com o morador dentro, porque ele volta. A Bíblia diz que ele vai dar um volta lá pelo lugar árido. Aí ele não gosta lá do negócio, aí volta. Diz ele que volta com outros. Então nós vamos orar e nós vamos começar a fechar as portas e deixar o nosso morador dentro, que é Jesus. Ele vai ficar dentro. Os espíritos vão sair, aquele que convence. Comece a pensar no que você fala. Comece a pensar. Pense no que você fala. Principalmente o que diz respeito à sua vida. Porque eu vejo crente falar a respeito da vida. Tem crente que ainda diz em situação, não, nisso aqui não tem jeito não. Eu já vivo com isso aqui há anos, não tem mais jeito. E isso não é verdade, irmão. Isso é uma mentira de Satanás. Tem jeito sim. É verdade. O diabo mente e Deus diz a verdade. Eu lembro a irmã Obetiza. Ela só faltava morrer. Ela tinha umas labirintites, só faltava morrer. Eu fiz uma oração. E ela reconheceu a cura, sem estar curada. Levantou e pronto, fiquei boa. Ficou curada. Mas o cristão dessa época, se não vê na hora, ele esmorece. É resistindo por fé, irmão, que a vitória vem. Tem que resistir. Eu tenho um tempo aqui que a minha saúde não está boa, pela minha idade, pelas consequências, sequelas que eu tenho. Mas eu me levanto aqui, minha mulher, minhas filhas, meu filho, fica nervoso, me chama de teimoso. Mas eu não posso ceder. Eu não posso ceder, irmão. Eu só posso ceder para Deus. Mas eu estou passando mal, não tem problema nenhum. Se você não faz naquela hora porque passa mal, depois você passa mal sem fazer nada. Você passa sem fazer nada. Então tem que resistir. Tem que haver a mudança. Paulo, nesse capítulo 4, sobre todas as atividades da vida, a partir do versículo 17, ele fala que muitos têm uma mente entenebrecida na ignorância. Crente diz, é meu jeito, Deus sabe. Esse teu jeito aí vai lá para o inferno, gente. Porque é o jeito que Deus precisa mudar e você não quer mudar. É o meu jeito, Deus sabe.
Pois é justamente esse jeito aí que Deus está falando, que tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, e não muda. Pois é esse jeitinho aí que vai conduzir o cabo para o inferno. Vai conduzir, gente. E nós não fomos salvos para ir para lá, não. Nós somos salvos foi para deliciar as delícias da glória de Deus. Aleluia. Ninguém foi salvo para ir para lá, não. Porém, muitos vão trilhar o caminho de lá. Por quê, pastor? Porque Paulo escreve isso, Jesus disse isso. Tem um tribunal, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo trata de um julgamento, de um juízo, de uma separação dos crentes. O tribunal de Cristo não é julgando o mundo, não, irmão. O tribunal de Cristo é julgando o crente. As suas obras, a sua obediência, a sua fidelidade. O tribunal é esse. Quando Cristo julgar esse mundo, Cristo vai mudar. Cristo não vai julgar o mundo, não. Não vai julgar o mundo, não. Então Paulo diz que esse mundo, as pessoas estão com a mente entrenebecida, está uma mente perdida pelo sentimento, fica levando pelo engano. Sentido deixa levar pelo engano. É muito comum a gente ouvir hoje dizer, parece até que a mentira vale mais do que a verdade. É um engano, irmão. Como é que a mentira vale mais do que a verdade? Parece que a ruindade é melhor do que a bondade. Quem já viu? É a mente que pensa assim. Você deixa de ser convencido. Nós temos que mudar. E nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que vocês fiquem em pé. E nós vamos orar, fazer uma oração de libertação. Depois nós vamos pedir o Espírito Santo. Aleluia.